Olá, pessoal do canal Dr. Cune, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal. Se ainda não for inscrito, o que você está esperando? Faz a inscrição no nosso canal e ativa o sininho de notificações. Bom, nós estamos gravando aqui, tá, algumas aulas sobre as raças. Você vai encontrar aqui na descrição várias outras partes dessa aula que a gente já gravou sobre essas raças. E hoje, nesse vídeo aqui, nós vamos falar um pouco das raças para peleteria, ok? Raças aí para produção de pelo, no caso a raça Gorá, bem como a raça borboleta e as raças gigantes, ok? Bom, então sem mais delongas, nós vamos compartilhar aqui a nossa tela e vamos continuar falando um pouco a respeito dos animais Rex. No último vídeo nós falamos do Rex como uma ideia de animal de companhia. Na verdade, quando você fala do mini Rex, nós estamos falando de um animal com um padrão de beleza extraordinário. Tá? É um animal muito interessante que chama atenção, tá? Pela grande, pela qualidade do seu pelo, tá? Mas também pela sua beleza. Então, agora nós vamos falar do Rex como um animal para peleteria, ok? Nós estamos falando de uma pele extremamente curta, ok? De 1,3 milímetros, com aparência de veludo, ok? Que é muito valorizada para peleteria. E aí vale a pena a gente falar o seguinte: aqui no Brasil, nós praticamente não temos mercado para peleteria. São poucos os cunicultores que conseguem mercado para peleteria, ok? Para vender peles. Na verdade, existem raças de dupla aptidão, que nós vamos falar daqui a pouco, ok? Dessas raças, mas que para você atingir um padrão de pele de boa qualidade, você tem que esperar uma certa idade conforme cada uma das raças, ok? Então, nós vamos falar isso um pouco mais para frente sobre essa necessidade. Por enquanto, vamos nos focar aqui nessa questão do Rex. Então, nós temos esses vários animais. Vamos chamar a atenção que o Castor Rex é uma raça com o padrão racial definido, e esse link desse padrão racial você encontra aqui na descrição desses vídeos aqui, ok? Agora, sobre essas raças Rex, olha só. É uma raça, então, com essa ideia de peletaria de padrão pequeno, ok? São animais pequenos, e nós vamos chamar a atenção que esses animais não são tão resistentes, tão rústicos frente a enfermidades, quando comparado com outros coelhos. Então, a resistência a enfermidades é menor. É um animal que tem mais problema com enfermidades aí, tá? Há muita mortalidade de filhotes e, em grande parte das vezes, essa mortalidade está relacionada com a falta de pelos também que esse animal não consegue tirar do seu ventre. Ou seja, a qualidade de preparo de ninho, ok, para esse animal é inferior, ok, e isso pode refletir numa alta mortalidade de filhotes. Digo pode porque o cunicultor pode intervir aí e também trabalhar um banco de pelos e auxiliar o animal na formação, na qualidade do seu ninho, o que vai ser muito, muito interessante, ok? Bom, são animais menos prolíferos, ou seja, nós temos menos filhotes, ok? Por coelha, quando no parto. Então, são animais menos prolíferos. A principal raça dentre esses padrões Rex, conforme a gente falou, é o Castor Rex. É um animal que, quando você vê, você fica maravilhado de tão lindo que é essa pelagem do Castor Rex. É um animal que foi originado na França, justamente para fins de peleteria. Ok? Bom, só mais uma informação interessante para aqueles que trabalham aí dentro do mercado da peleteria, é necessidade a gente esperar aí 6 meses para vender um animal. Vejam, por exemplo, que o custo de produção desse animal é elevado. Você esperar um animal 6 meses para depois vender a pele e a carne ser subproduto, já é aí um custo elevado de manutenção desse animal. Vamos lembrar outra coisa importante também. Dependendo do estado do Brasil que você for produzir, o seu principal propósito não pode ser a pele do animal. Há estado como o estado de São Paulo, aqui no Brasil, onde você não pode produzir animais para a produção de pele. A pele seria ou deveria ser um subproduto. Pessoal, vamos lembrar de uma coisa muito importante também.
Os coelhos Rex, como eles têm uma camada de pelo muito curta, tá? Inclusive na planta dos pés, ok? E coelho não tem coxim plantar, essa camada é tão curta que normalmente o coelho Rex tem muito problema com calosidade. Então, se você cria algum coelho Rex, ok? Seja animal de companhia ou animal para pele, ok? Nós temos que caprichar bem no que se refere a pranchas de repouso para esse animal, para a gente poder evitar problemas de calosidade nesse animal, pododermatite, ok? Bom, continuando então, agora nós vamos falar de animais de dupla aptidão. E vale a pena a gente fazer um comentário para animais de dupla aptidão. É o seguinte, esses animais inicialmente tinham a ideia de produzir a carne, ok? Então, normalmente são raças prolíferas, são raças de bom ganho de peso, conversão alimentar, bons índices zootécnicos, ok? E carne de boa qualidade. Mas que, ao longo dos anos, foram também selecionados, melhorados para a produção de pele. Ou seja, a ideia também no passado, principalmente para os cunicultores que desenvolveram essas raças, muitas delas europeias, foi também a produção de animais de dupla aptidão, ok? Ou seja, você tem um produto principal, que normalmente era carne, mas também um subproduto tá, relacionado com a produção de pele de boa qualidade. Mas nós temos que chamar a atenção que para animais de dupla aptidão, nós temos que esperar a muda da infância. O que é isso? O coelho, tá? Quando ele está ali com 3, 4 meses de idade, há um processo de muda natural. Se você utiliza a pele desse animal antes dessa muda, ou seja, se você abate um animal com 75, 80 dias, essa pele não atinge uma qualidade tão boa quanto poderia. Então, para animais, tá, que são fornecedores de pele, é necessário que se espere também a muda da infância, ok? Então são animais mais tardios, 4, 5 meses para venda, se você for vender a pele, obviamente. Bom, dito isso, a gente vai então agora para as raças que nós temos aí de dupla aptidão para carne e pele. São raças de porte médio. Lembrem-se que os coelhos de porte médio são coelhos de excelentes índices zootécnicos, boa conversão alimentar, boa prolificidade, boa capacidade de ganho de peso, ok? Então são normalmente os animais preferidos para a produção de carne, ok? Bom, então vamos lá. Começamos pelo prateado de Champagne, que é uma raça de origem francesa de dupla aptidão, ok? Foi desenvolvida com a ideia, né, de oferecer carne, mas também ao mesmo tempo uma pele de boa qualidade, tá? Essa ideia de aproveitar o animal para vários fins, ela é uma ideia muito sustentável e muito interessante, ok? Nós não podemos produzir um animal para carne, por exemplo, e a gente descartar a pele, nós temos que aproveitá-la de alguma ideia. Então, a ideia em si de desenvolver essas raças de dupla aptidão foi muito interessante no passado. É uma pele muito valorizada por aquelas pessoas que trabalham aí a peleteria, ou seja, a produção de roupas a partir da pele desses animais. Vamos chamar a atenção que o animal não nasce dessa coloração, gente. Ele nasce um pouco mais negro, ele nasce mais negro e depois que ele vai assumindo essa pelagem que a gente chama aí de capa primitiva, essa capa mais acidentada. Obviamente que aqui, se você soprar a pelagem desse animal, você vai ver que cada pelo tem diferentes tonalidades, diferentes cores ao longo desse pelo. Inclusive, isso foi tema de uma palestra que o professor Walter Mota, da UFMG, ofereceu para a gente aqui no canal Dr. Cunha. É só você procurar a palestra do professor Walter, tá? Onde ele fala dessa genética de pelagem, que é uma coisa muito interessante e, ao mesmo tempo, muito complexa também, a pelagem desses animais. Bom, é uma raça rústica, de boa qualidade de carne, como outros animais de porte médio também, que foram desenvolvidos também para o propósito de produção de carne, e como uma raça média, o peso médio dos animais adultos vai variar aí por volta aí dos 4 quilos, entre 3,5 e 4,5, ok? Bom, é uma raça também, vamos chamar a atenção, que pode ser uma das raças para você introduzir em um cruzamento para a produção de carne.
Por exemplo, eu quero trabalhar com matrizes mestiças. As matrizes mestiças tendem a ser mais prolíferas, tá? Elas tendem a produzir mais leite, ou seja, elas são mais adaptadas. Essa é uma das raças que você pode utilizar também para a produção dessa matriz mestiça ou para o animal tricross, lá no final, né? Conforme a gente vai falar do animal tricross no final da última parte aqui desses vídeos de raça. Mas vamos falar do animal tricross também, ok? Bom, próxima raça, essa aí que vocês estão vendo. Fulvo, ou Ruivo, ou Leonardo de Borgonha. Todos esses três nomes são válidos, ok? Leonardo, no sentido de que essa coloração imita muito a juba de um leão. Leonardo, leão, ok? Por isso, daí vem o nome Leonardo de Borgonha, ou Ruivo, ou Fulvo de Borgonha, ok? Bom, é também uma raça de dupla aptidão, de origem francesa, ou seja, foram animais que foram desenvolvidos para um mercado ao mesmo tempo de carne, mas também um mercado peleteiro para aproveitar como um subproduto da atividade, né? A ideia dessa pelagem que vocês estão vendo é imitar a pelagem da raposa vermelha e isso agregar valor a essa pele, o que é muito interessante, né? É produzir casacos caros a partir de uma pele, né, mais exótica, o que seria a pele da raposa vermelha. O ventre desse animal é branco, então, e em cima aqui nós temos uma coloração mais vermelho queimado, que é essa coloração que vocês estão vendo. Daí vem o nome fulvo ou ruivo de Borgonha, ok? Bom, os pelos são finos, lisos, sedosos, ok? É uma raça também de boa prolificidade, boa precocidade, são animais rústicos, conforme as várias raças de porte médio são também. E uma curiosidade muito interessante, algo que a gente precisa distinguir, é a diferença entre o Nova Zelândia vermelho e o animal fulvo de Borgonha, ok? Bom, o animal Nova Zelândia vermelho, ele tem as orelhas menores e a garupa mais larga, mais definida. O Nova Zelândia, gente, ele é excelente em termos de conformação corporal, ok? Aliás, essa conformação corporal influenciou também no fato de que em Nova Zelândia nós temos a mais alta prolificidade, é o animal mais adaptado. Então, para o Nova Zelândia branco, nós temos aí as orelhas um pouco aí menores, ok? E uma garupa mais bem definida aí, mais ampla. Agora, quando a gente fala do animal Leonardo de Borgonha, que é esse que vocês estão vendo, aqui vai ter uma característica principal, que é essa mancha aqui ao lado do olho, tá vendo? Essa mancha ao lado do olho vai ser mais pronunciada, ok? Aqui, esse anel aqui vai ser muito mais definido, esse anel em volta do olho vai ser muito mais definido, bem como a cabeça desse animal tende a ser um pouco mais afinada e as orelhas também do animal Leonardo de Borgonha é um pouco mais comprida quando comparado com o Nova Zelândia vermelho, ok? Bom, é uma raça muito criada no Brasil, vale a pena ter? Olha, depende do seu mercado, né? Se o seu mercado for para pele, né, e você tiver uma boa aceitação, alguém que tenha interesse, vale a pena investir nesse mercado aí do fulvo Leonardo de Borgonha. Agora, se o seu interesse for produção de carne, eu aconselharia raças aí mais comuns. Bom, pessoal, agora nós vamos falar então de uma raça muito interessante, tá? Muito comum também, tá? Animal chinchila. Tá? É muito comum você ver nas granjas de todo o Brasil animais da raça chinchila. E aí nós vamos começar diferenciando a chinchila lanígera, que é um animal, é outra espécie, da chinchila coelho. Esse que nós estamos vendo é uma chinchila coelho, é uma raça de coelho chamada chinchila. Digo isso porque existe também a chinchila lanígera, que é outra espécie. É um roedor menorzinho, ok? Que é criado também para a produção de peles. Mas aqui a ideia é termos uma raça de pelo que imita essa pele. Vejam que a ideia de algumas raças, o desenvolvimento de algumas raças, foi justamente para imitar algumas peles que eram mais exóticas e assim alcançar, tá, produtos que têm um alto valor no mercado, porém de uma maneira mais fácil, ok? Bom, é também uma raça então de dupla aptidão, porte médio,
tem bons índices produtivos, reprodutivos, é uma raça francesa, ok? As fêmeas vão atingir aí por volta de 4,5 kg, ok? Assim como outras raças médias. Uma boa pele para peleteria, tá? Uma pele bem diferenciada, inclusive se você soprar essa pele, você vai ver que o pelo ele tem várias características muito interessantes. Um ventre aqui mais claro quando comparado aqui com a capa, ok? Bom, vamos chamar atenção que para abate, ok? Nós precisamos de animais mais tardios, ou seja, acima de 4 meses. Se eu quero comercializar a pele desse animal, eu vou ter que trabalhar com animais mais tardios, ok? Não é o tipo de animal que eu vou abater com 75 dias, 80 dias. Eu posso até trabalhar com essa idade de abate, porém, a pele desse animal tende a ter uma qualidade inferior, tá? Quando comparado ao animal que eu abato numa idade correta. Pessoal, para finalizar, é também uma raça muito interessante para me colocar dentro de um programa de melhoramento. De repente, eu posso tentar atingir a matriz mestiça a partir do animal chinchila também. Pessoal, nós vamos falar agora sobre produção de pelo. Nós falamos em algumas raças de dupla aptidão para a produção de pele, tá? E agora nós vamos falar sobre produção de pelo. E nós temos uma raça para a produção de pelos, que é a raça Angorá, ok? Bom, o Angorá, a posição típica do Angorá parado, né, a aparência típica é essa aparência de bola. Quanto mais redondo for, quanto mais peludo, mais interessante é o animal, ok? Com essas raças, o nosso intuito é obter pelos, pelo para manufatura, para construção de roupas, ok? E são roupas que normalmente têm um valor de mercado elevado. Bom, hoje o mercado da lã Angorá, ok? Ele é muito restrito. Hoje em dia não é tão fácil assim você criar animais Angorá e conseguir vender a lã, embora a lã seja muito valorizada. Nós estamos falando de um produto que custa $30 o quilo, cerca de R$ 150 o quilo. Mas, obviamente, nós estamos falando de um mercado altamente restrito. Até hoje eu conheci aí uns 2 ou 3 cunicultores que tinham exemplares da raça Angorá. Um deles me apresentou, tá, algumas roupas feitas com pelos de animais Angorá, e assim, eu fiquei boquiaberto, ok? Muito impressionado com a qualidade dessas roupas e o valor agregado que isso tinha. Pessoal, animais Angorá variam muito de tamanho, tá? Nós temos animais Angorá de tamanho gigante também. Nós temos animais de tamanho médio e nós temos até o mini Angorá. Ou seja, esse padrão racial Angorá pode vir de vários tamanhos diferentes, ok? Normalmente, os animais para produção de pelo são animais médios a gigantes, são animais de tamanho grande. É uma raça que foi originada na Turquia, ok? E o seu pelo é bastante comprido. E aí, atenção à informação. Esse pelo varia bastante, tá? Eu já vi na literatura até 20 centímetros. A maior parte das fontes falam de 15 a 18 centímetros. Em resumo, o pelo dele varia então de 8 até 20 centímetros. É um pelo longo. E, obviamente, se é um pelo longo, é um pelo que exige muitos e muitos cuidados por parte do cunicultor, que tem que ter muito cuidado com a qualidade higiênica da gaiola que esse animal é mantido, com a escovação desse animal. Nós não podemos deixar esse pelo embolar, ok? Então, é um animal que vai dar muito trabalho para o cunicultor e tem um manejo específico, ok? Agora, alguns dados interessantes aqui da tosquia. Olha só, nós podemos fazer de 3 a 4 tosquias por ano, ok? E cada uma dessas tosquias vai te dar de 300 a 400 gramas de pelo. Ou seja, nós estamos falando aí mais ou menos em 1,5 kg de pelos por ano, ok? O que vai gerar cerca aí de 220, R$ 250 por ano, por animal. Obviamente que nós estamos falando de um mercado que pode ser rentável, mas também um mercado altamente restrito. E nós vamos chamar atenção que a mão de obra para cuidar desse animal, para que se atinja bons índices dentro do coelhário, a mão de obra é muito grande e
tem que ser especializada, ok? O treinamento tem que ser parte constante aí da rotina de uma granja que trabalha com animais angorá. Para finalizar, eu só quero chamar a atenção de uma coisa muito interessante. Quando você vê animais angorá, você pode ver animais de tufos aqui nas orelhas. Esses tufos normalmente sinalizam animais com uma qualidade de pelo melhor. Pessoal, então agora nós vamos falar do animal borboleta e depois a gente finaliza com dois animais gigantes, ok? Bom, o animal borboleta, quando a gente fala borboleta, nós estamos falando principalmente de duas raças, ok? Não vamos esquecer. Existe o borboleta inglês e o borboleta francês, ok? Aqui a gente vai tentar sintetizar as informações de forma rápida, embora, é claro, que há diferença no porte desses animais que nós estamos falando, e poderia haver aí alguma diferença em relação ao tipo de animal. Mas aqui nós estamos classificando como borboleta, que é um animal muito presente em vários locais do país. É muito comum você ver animal borboleta aí nas granjas, misturado. Às vezes o sangue borboleta aparece de alguma maneira em animais de alguma ninhada. Isso é muito comum de acontecer. Bom, e o que define o padrão racial borboleta? Vejam bem, essa linha aqui, ó, tá vendo? Vai ser o que define esse padrão racial melhor. Quanto mais perfeito é essa linha, melhor vai ser definido o padrão racial do borboleta. Veja aqui que as orelhas são pretas e, como marca registrada aqui dessa raça, essa pintura aqui do focinho, essa mancha no focinho, ok? Ela vai imitar uma borboleta. Daí vem o nome raça borboleta, devido a essa mancha no focinho que parece uma borboleta. Bom, não é um animal cuja pele é valorizada, mesmo porque ela é toda manchada, não existe um padrão de pele, né, que é valorizado para essa raça. Bom, vamos chamar a atenção que, como animal de porte médio, é um animal também que normalmente tem boas características de prolificidade, bom ganho de peso, conversão alimentar. Então pode ser uma das raças que você vai utilizar para a formação da matriz mestiça. É sempre interessante a gente ter alguns animais borboletas aí para entrar com material genético novo aí no nosso plantel. Pessoal, nós vamos falar agora sobre duas raças gigantes que a gente considera mais importante, embora existam mais. O coelho gigante, vamos lembrar que é aquele coelho. O coelho gigante é aquele animal que, quando adulto, ele atinge mais que 4,5 kg, ok? Como, por exemplo, o gigante de Flandres, que atinge aí por volta de 6 quilos, e o gigante de Muscat, que é um pouquinho menor, que atinge por volta de 5 quilos, 5,5 kg. Antes de falar mais a respeito desses coelhos, vamos chamar a atenção do seguinte. Hoje há muita propaganda em cima dos coelhos gigantes, tentando explorar um pouco desse aspecto dele ser um coelhão, sabe? Isso chama a atenção de muita gente. E assim, não é bem assim. Muitas vezes as pessoas pegam fotos de alguns animais específicos, ok? E dependendo do ângulo que você tira essa foto, esse animal fica maior ainda, e isso chama muita atenção das pessoas. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que o coelho gigante não é tão grande quanto parece. Pode ser que algum exemplar seja bem maior que os outros, e isso chamar a atenção das pessoas. É comum na espécie humana também, há indivíduos que são bem mais altos que os outros, mas nem por isso tá, as pessoas que são consideradas altas são tão altas também, ok? Então o coelho gigante é um coelho que pesa um pouco mais quando comparado às raças médias, ok? Pesa 1 quilo, 1,5 kg a mais, mas não pesa tanto igual muitas fotos aí que a gente vê. Tá? O que acontece é que as pessoas... O maior coelho, então, que nós temos no Brasil é esse da raça gigante de Flandres, que pode atingir aí, tá? Normalmente atinge 7, 8 quilos, mas pode atingir um pouco mais. É um animal originado na Bélgica, ok? E é um animal que eu chamo a atenção, que nós precisamos de muito cuidado para cuidar dele a nível de granja, ou até mesmo a nível de lar, porque muita gente gosta desse tipo de animal para ser animal de companhia, tá? Talvez por ser grande demais, a pessoa chama muita atenção da pessoa e ela quer um coelho grande. Mas, obviamente, que é um animal difícil de segurar, é um animal pesado. Isso para um adulto. Para uma criança pode ser pior ainda, e uma criança pode facilmente se acidentar com um animal desse. Ok? Bom, vamos chamar a atenção que é um animal
com orelhas bastante longas, ok? Nós estamos falando aqui orelhas de 15 a 18 centímetros, bastante longas, tá? É um animal que é um animal longo também, que tem uma conformação corporal na qual ele tem um peso muito grande e como todo coelho precisa perder calor com muita facilidade, os coelhos normalmente sofrem bastante com calor e obviamente que isso reflete também nas suas orelhas. Bom, é um animal aqui que pode ter muito problema com calosidade, com as patas, porque é um animal muito presado, e quanto mais pressão esse animal exerce aí na sua gaiola, nos arames da sua gaiola, maior a probabilidade, ok, de termos aqui problemas com as patas, ok? Então, muita atenção se você alojar gigante de Flandres, esse animal precisa receber descanso de patas, ok? Bom, é um animal também que sofre muito frente ao calor, justamente por ser grande demais. É um animal que vai sofrer muito frente a altas temperaturas. É um animal que tem uma rusticidade menor quando comparado às raças médias, ok? E não vamos esquecer que animais gigantes, animais grandes assim, eles precisam comer muito para ganhar uma determinada quantidade de ganho de peso. Digo isso porque quando a gente está falando de eficiência de animais durante o crescimento, nós estamos falando de um fator chamado conversão alimentar, onde o animal consome uma quantidade de ração e ganha uma determinada quantidade de peso. Quanto melhor essa conversão alimentar, mais favorável é para o cunicultor. Animais gigantes normalmente têm uma conversão alimentar pior quando comparado a animais de porte médio. Vamos chamar a atenção disso. Digo isso porque muitas vezes você pode ficar maravilhado com o gigante ganhar muito peso, ok? Ganhar 50 gramas por dia quando comparado. Mas, obviamente, que esses 50 gramas por dia estaria relacionado com uma quantidade muito grande de alimento, o que não é tão bom, ok? Bom, pessoal, para finalizar, algumas informações interessantes. Eu vou destacar novamente que é um animal que é tranquilo e pode ser utilizado como pet, embora seja grande demais, tá? E caso seja utilizado como pet, obviamente que o seu maior tamanho tem que ser compensado também com um ambiente, né, de maior tamanho também, ok? Seja um cercado, seja uma gaiola, ou seja, você tem que compensar esse maior tamanho de alguma maneira. Bom, vamos falar agora de um outro animal gigante, porém um pouco menor. Seria um intermediário entre o gigante de Flandres, que é o maior, e o Nova Zelândia, que está aqui de porte médio. Entre esses dois foi desenvolvida essa raça que vocês estão vendo aí, ó, que é o gigante de Muscat, que tem origem francesa a partir de alguns cruzamentos. Então, essa foi a ideia desenvolvida para conseguir um intermediário entre um animal gigante de Flandres e um animal Nova Zelândia branco. Ok? Justamente essa seria a solução. São animais, então, acima de 5 quilos, por volta aí de 5,5 kg. Você vê que a orelha dele também é bem avantajada, ela é bem larga. A orelha do Flandres é um pouco mais comprida, essa aqui é um pouco mais larga, ok? É uma raça também que nós temos que ter muito cuidado com problemas com calos, ok? Porque é uma raça pesada. E é uma raça, conforme eu falei para vocês, ela é intermediária entre o Nova Zelândia branco e o Flandres, e essa tem melhores índices produtivos. Tanto que essa raça gigante de Muscat foi utilizada em alguns programas de melhoramento genético. Por exemplo, para a formação do animal Norfolk, que depois veio dar origem ao animal Botucatu, aqui no Brasil, uma das raças mães foi a gigante de Muscat, que vocês estão vendo aqui. Ok? Em outro vídeo nós vamos falar bastante a respeito do animal Botucatu. Ok? Bom, é um animal que proporciona carne de boa qualidade, maciez, tá ok? E é um animal que é muito pouco criado aqui no Brasil, ok? São pouquíssimos os criadores que mantêm animais gigantes de Muscat. Bom, vale a pena ter animal gigante de Muscat? Sim, vale a pena se você for introduzir ele num cruzamento industrial. Por exemplo, você quer produzir matrizes mestiças. Essas matrizes podem ser filhas de Nova Zelândia branco com gigante de Muscat, ou de Califórnia com gigante de Muscat. Ou, por exemplo, você pode pegar a Nova Zelândia branco, cruzar com o macho Califórnia,
você vai ter uma fêmea híbrida. Essa fêmea híbrida pode receber sêmen ou monta do macho gigante de Muscat. Então pode ser interessante como uma raça para induzir uma maior taxa de ganho de peso. Pessoal, então por hoje seria isso aí. Na próxima parte nós vamos falar a respeito das raças Califórnia, Nova Zelândia Branco, tá? E também Botucatu, além de falar um pouco da capacidade do animal triclós, do animal que veio dessas três raças. Ok? Felicidades, aguardo vocês lá na última parte. Obrigado.